Olá, pessoal, tudo bem? Hoje iremos abordar, dentro da disciplina de Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho, os seguintes assuntos: higiene ocupacional, estudo das normas regulamentadoras, prevenção e combate a sinistros. Nosso assunto a ser relacionado será sobre higiene ocupacional. Espero que vocês fiquem atentos às dicas aqui que serão dadas. A Associação Internacional de Higiene Ocupacional define higiene ocupacional como a disciplina de antecipar, reconhecer, avaliar e controlar riscos para a saúde no meio ambiente de trabalho, com o objetivo de proteger a saúde e o bem-estar do trabalhador e proteger a comunidade como um todo. Neste intuito, a fase da antecipação consiste em prever os potenciais riscos para a saúde. A fase de reconhecimento identifica fatores de risco real ou potencial nos processos da atividade executada. Na fase da avaliação, o objetivo é avaliar os riscos quanto à sua magnitude, que pode ser qualitativa ou quantitativa. E por último, a fase de prevenção e controle, que tem por objetivo recomendar, projetar, implementar e verificar medidas de prevenção e controle de riscos. Falar sobre higiene ocupacional é muito importante, pois controla os riscos para a saúde no local do trabalho, como por exemplo, partículas transportadas pelo ar, dor lombar, LERT, DORT, doenças pulmonares. Além disso, diminui os dados estatísticos de mortes e ou afastamentos relacionados a doenças e acidentes decorrentes no local do trabalho. Para entendermos como funcionam as doenças causadas devido ao ambiente laboral, será necessário entendermos um pouquinho sobre a fisiologia humana. A primeira figura mostra a anatomia da pele, que é conhecida como epiderme. Protege os músculos, ossos e órgãos internos. Além disso, tem a função de proteger o corpo contra patógenos e desempenham múltiplas funções. A pele pode ser afetada por agentes químicos, físicos ou biológicos, e os transtornos cutâneos são responsáveis por uma proporção substancial de doenças industriais, como por exemplo dermatite, dano físico, câncer, infecções virais, alterações na pigmentação da pele, etc. Já na segunda figura, mostra o sistema músculo-esquelético humano, que é importante para a estabilidade e movimento. Esse sistema é formado por ossos, esqueletos, músculos, cartilagem, tendões, ligamentos e articulações. A doença adquirida em função do ambiente laboral pode afetar adversamente a função e a eficácia geral do sistema, como por exemplo, exposição a substâncias perigosas, como é o caso do chumbo, que é armazenado no sangue por longos períodos após a exposição, gerando problemas de envenenamento por chumbo no corpo. Essa figura mostra o sistema nervoso central, que é uma rede de células especializadas e que comunicam informações sobre o ambiente dos nossos corpos e sobre nós mesmos. Divide em sistema nervoso central, que é o maior do sistema nervoso e inclui o cérebro, e a medula espinhal. Já o sistema nervoso periférico é um termo para a estrutura nervosa coletiva, que não estão no sistema nervoso central. As toxinas industriais podem afetar o sistema nervoso central, neste caso, cérebro e a medula espinhal, ou também o sistema nervoso periférico, que são os nervos, motores, sensoriais, ou ambos, e as condições resultantes dependem do local do ataque. Os danos ao sistema nervoso central podem produzir narcose, psicose orgânica tóxica, epilepsia, mal de Parkinson e alterações comportamentais. Já no sistema endócrino, este é essencial para regular o metabolismo, crescimento, desenvolvimento, puberdade e funções dos tecidos. Também tem um papel muito importante nas determinações do nosso humor. Um exemplo disso é que os trabalhadores expostos à radiação ionizante podem ter suas gônadas
danificadas, reduzindo a fertilidade ou aumentando os riscos das más formações congênitas e câncer nos filhos. O sistema circulatório move os nutrientes, gases e resíduos para as células, para ajudar a combater doenças e estabilizar o pH do corpo. Os principais componentes do sistema circulatório são o coração, o sangue e os vasos sanguíneos. Um exemplo a ser dado é que o indivíduo exposto ao monóxido de carbono e aos metais como cobalto, cromo, manganês e chumbo causem danos ao músculo cardíaco. Os hidrocarbonetos clorinados, como por exemplo CFCs, tricloroetano e 111-tricloroetano, podem induzir arritmias cardíacas. Já o tricloroetileno causa morte súbita. O disulfeto de carbono, para quem trabalha no setor de viscose e rayon, acelera a aterosclerose, ou seja, o endurecimento das artérias. O sistema respiratório tem a função de realizar a troca de gases entre o ambiente externo e o sistema circulatório. No ambiente laboral, o trabalhador pode adquirir tumores malignos, bronquite crônica, asma ocupacional e insuficiência respiratória, assim como outros problemas respiratórios. O trato gastrointestinal é o sistema usado pelo corpo para ingerir, quebrar e absorver nutrientes, assim como excretar resíduos. O ambiente laboral pode ocasionar, devido à inadequação da organização e limpeza, vários sintomas referentes a esse sistema, como por exemplo, edema nos lábios, boca, epiglote e ulceração do esôfago e estômago. O fígado é um dos principais órgãos metabólicos usados para processar nutrientes que foram absorvidos no sangue, a partir do sistema gastrointestinal ou via outros fatores, como por exemplo a inalação. Na indústria, os alcoóis solúveis em gorduras e hidrocarbonetos halogenados são particularmente conhecidos por seus danos nas células hepáticas. O sinal mais óbvio de dano hepático é a icterícia, que pode ocasionar, devido às condições laborais, também tumores no fígado. No sistema excretor, o rim tem a função muito importante na manutenção do equilíbrio de fluidos e eletrólitos, por meio de filtragem e sua reabsorção seletiva no sangue. No caso, a radiação ionizante, para quem trabalha no setor que é proveniente a radiações, pode causar danos na célula renal e fibrose. Os olhos são áreas frágeis do organismo, pois são muito suscetíveis a lesões. No ambiente laboral, pode ocorrer perfurações da córnea, cegueira, deslocamento de retina, conjuntivite, queimaduras de retina, entre outros. O ouvido é muito importante para escutarmos o som e auxiliar na fala humana. Devido aos sons acima do permitido, que é o valor medido em decibéis, pode provocar surdez e o rompimento do tímpano. Agora vamos abordar um pouquinho sobre os estudos das normas regulamentadoras. Pessoal, as NRs foi elaborada a partir da portaria número 3.214, de 8 de junho de 1978. Temos atualmente 37 NRs. Na NR1, temos os dispositivos gerais. Nesse caso, o objetivo desta norma é estabelecer as disposições gerais, o campo de aplicação, os termos e as definições comuns às normas regulamentadoras, todas elas relativas à segurança e saúde no trabalho. Eu não vou explicar muito especificamente, mas eu vou dar uma pincelada sobre cada uma delas. A NR2 se trata de inspeção prévia de maquinários e equipamentos, inspeção em obras ou nas atividades. A NR3 é o embargo ou interdição. Nesse caso, a norma trata de medidas de urgência adotadas a partir da constatação de situação de trabalho que caracterize risco grave e eminente ao trabalhador. Já a NR4
é referente aos serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho. Esta ANR, ela vai estabelecer que as empresas privadas e públicas, os órgãos públicos da administração direta e indireta dos poderes legislativo e judiciário, que possuem empregados regidos pela CLT, manterão obrigatoriamente o SESMIT. Nesse caso, é o Serviço Especializado em Engenharia e Segurança e Medicina do Trabalho, com a finalidade de promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador no local do trabalho. A NR6 vai tratar de EPIs, que define a obrigatoriedade da empresa em fornecer aos empregados gratuitamente o EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento. A NR7, que se trata do PCMSO, que significa Programa de Controle Médico de Saúde Operacional Ocupacional. A NR7 ela está em vigência até 9 de março de 2021. Então, vai estabelecer a obrigatoriedade do PCMSO, com o objetivo de promoção e preservação da saúde do conjunto dos seus trabalhadores. Já a NR8, que se trata das edificações, estabelece requisitos técnicos mínimos que devem ser observados nas edificações para garantir segurança e conforto aos que nelas trabalhem. A NR9 trata-se do PPRA, que são Programas de Prevenção de Riscos Ambientais. Esta norma ela também estará vigente até 10 de março de 2021. Então, estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação por parte de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Já a NR10 vai tratar da segurança em instalações e serviços em eletricidade, ou seja, vai estabelecer os requisitos e condições mínimas, objetivando a implementação de medidas de controles e sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores, que direta ou indiretamente interajam em instalações elétricas e serviços com eletricidade. A NR11 vai falar sobre transporte, movimentação e armazenagem e manuseio de materiais. Vai falar aí sobre a operação de elevadores, guindastes, transportadores industriais e máquinas transportadoras. A NR12 trata-se da segurança no trabalho em máquinas e equipamentos, que estabelece aí medidas de proteção para resguardar a saúde e integridade física dos trabalhadores, estabelecendo requisitos mínimos para a prevenção de acidentes e doenças no trabalho, relacionados à fase de projeto e de utilização de máquinas e equipamentos. E também aí vai adequar a fabricação, importação, comercialização, exposição e cessão a qualquer título em todas as atividades econômicas. Já a NR13 temos aí caldeiras, vasos de pressão e tubulação. Temos que estabelece requisitos mínimos para a gestão de integridade estrutural de caldeiras a vapor, vasos de pressão e suas tubulações de interligação e tanques metálicos de armazenamento. A NR14 estabelece normas de prevenção e de utilização de fornos industriais. A NR15, as ocupações insalubres e os graus de insalubridade. A 16 estabelece quais operações são consideradas perigosas. A 17 trata-se da ergonomia. A 18 sobre as condições e meio ambiente do trabalho na indústria da construção. A 19 sobre explosivos. A NR20 sobre produtos inflamáveis e combustíveis. A NR21 sobre trabalho a céu aberto. A NR22 sobre segurança e saúde ocupacional na mineração. A NR23, proteção contra incêndios. NR24, vai estabelecer as condições mínimas de higiene e de conforto a serem observadas nas organizações, devendo o dimensionamento de todas as instalações regulamentadoras por esta NR ter como base o número de trabalhadores usuários do turno com o maior contingente. A NR25 sobre resíduos industriais, a NR26 sobre sinalização de segurança, a NR27
ela foi revogada com o Registro Profissional do Técnico de Segurança do Trabalho do NTB. A NR 28 sobre fiscalização e penalidades, a NR 29 sobre portuário, a NR 30 sobre aquaviário, a 31 sobre agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e aquicultura, a NR 32 sobre SST em estabelecimentos de saúde, ou seja, tem a finalidade de estabelecer diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção e segurança à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral. A 33, sobre SST em espaços confinados. A 34, sobre condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção e reparação naval. A NR 35, sobre trabalho em altura. A NR 36, sobre empresas de abate, processamento de carnes e derivados. E a 37, sobre segurança e saúde em plataformas de petróleo. Para vocês saberem mais, vocês podem acessar o site do Ministério do Trabalho e Emprego. Temos aqui as NRs revogadas. Tanto a NR 1, 2, 3, 4 e 5 foram revogadas pela Portaria MTE 191 de 2008. E para finalizar, vamos falar também sobre a prevenção e combate a sinistros. Quando falamos na prevenção e combate a sinistros, temos que lembrar o quão importante ele é para proteger a vida, impedir a propagação de incêndio, reduzindo assim danos materiais e ambientais, e controlar ou extinguir totalmente o incêndio. O fogo acontece devido a uma reação química entre três elementos: o combustível, o comburente, nesse caso o oxigênio, e uma fonte de energia de ativação, que é o calor. Isso produz o desprendimento de luz e calor intenso. Essa reação química, chamada fogo, pode produzir benefícios, mas também causar dor e destruição para o homem e para a natureza. Devemos saber que para evitar a causa do fogo descontrolado, temos que conhecer algumas técnicas de prevenção, ou seja, as maneiras ou formas que temos para evitar que o fogo aconteça. Como passo primordial para a prevenção dos princípios de incêndio, é importante que aprendamos alguns conhecimentos básicos para evitar o fogo. Neste caso, devemos conhecer as características do fogo, conhecer as propriedades de riscos dos materiais que temos na empresa e conhecer as principais fontes causadoras de incêndio. Para que o fogo aconteça, devemos saber que são necessários três elementos: o combustível, o comburente, que nesse caso é o oxigênio do ar, e uma fonte de energia de ativação, ou seja, uma fonte de calor. Quando esses três elementos estão juntos, se acontecer uma reação em cadeia entre eles, certamente se iniciará o que denominamos de fogo. Então, o combustível é qualquer elemento que pode entrar em combustão, ou seja, em queima. Para que tenha essa importância do fogo, temos que levar em consideração os combustíveis sólidos, líquidos e gasosos. No caso, os combustíveis sólidos são aí como exemplos papel, madeira, tecido plástico, borracha, isopor, entre outros. Os líquidos temos, no entanto, gasolina, diesel, álcool, tiner, querosene. E nos gasosos, um exemplo aí é o GLP, que é o gás liquefeito petróleo. O propano, o metano, acetileno, o butano, entre outros aí também. Já o oxigênio ele é chamado de comburente, que é o elemento ativador da chama. Sempre que o fogo acontecer no ambiente rico em oxigênio, as chamas serão mais intensas, gerando uma maior necessidade ou intensidade luminosa e, consequentemente, desprendendo maior quantidade de calor. Para que seja formado aí o triângulo do fogo, temos que ter os elementos essenciais, que é o combustível, comburente e energia de ativação. Esses três elementos formam o que chamamos de triângulo do fogo, que é representado nesta figura que vocês estão vendo.
O triângulo do fogo é uma ferramenta muito utilizada nas técnicas de prevenção e de combate ao fogo, pois no momento em que isolamos ou eliminamos um dos lados do triângulo, estamos impossibilitando a geração do fogo. Então, temos que lembrar aí que o componente necessário para se formar o fogo tem que ter os elementos essenciais, que é o combustível, comburente e a energia de ativação. Temos aqui alguns métodos de extinção do fogo. Na primeira figura, mostra a prevenção e combate pela retirada do material combustível das proximidades da situação de risco. Nesse caso, é necessário isolar qualquer possibilidade de que ocorra uma reação em cadeia entre os três elementos essenciais do fogo. A segunda figura mostra a prevenção e combate pelo resfriamento da temperatura. Nesse caso, parte do princípio de que jamais devemos deixar qualquer fonte de energia, ou seja, o calor, em contato ou nas proximidades de um material combustível. Já nesta figura, temos o que? A prevenção e combate pelo isolamento do oxigênio, que é o comburente. Em determinadas situações, torna-se muito difícil, pois o oxigênio está presente em todos os ambientes e é o elemento fundamental para a sobrevivência do ser humano. Neste caso, o método de extinção do fogo ele é pela retirada do oxigênio com o abafamento. Este método ele consiste em isolarmos o oxigênio dos gases gerados pelos combustíveis. Outro fator importante a gente observar é sobre as classes de incêndio. Então devemos verificar as classes de incêndio para poder aplicar o extintor necessário e adequado ao ambiente laboral. A classe A são referentes aos combustíveis sólidos, já a classe B aos líquidos inflamáveis, a classe C equipamentos elétricos e a classe D metais combustíveis. A localização dos extintores de incêndio na área interna das edificações ou na área externa da empresa deve seguir o projeto elaborado por um profissional habilitado. Somente um profissional habilitado pode elaborar o projeto de combate a incêndio. Então, nesse caso, as figuras aí estão mostrando para vocês a instalação dos extintores portáteis de incêndio, que recebe a recomendação da NBR 12.693 de 2010. Então, os extintores portáteis, quando fixados em paredes ou colunas, devem ser fixados com suportes que tenham a capacidade de resistir, no mínimo, 3 vezes o peso total do extintor. A alça de manuseio do extintor de incêndio, quando este estiver fixado em paredes ou colunas, não pode ultrapassar a altura máxima de 1,60 m, a contar do piso acabado. A parte inferior do extintor deve ficar no mínimo a 10 metros do piso acabado, mesmo que apoiado em suporte. Poderão danificá-lo. Além disso, o extintor portátil de incêndio, ficando em contato direto com o solo, poderá sofrer um processo de deteriorização por corrosão, devido à possível umidade do solo. A sinalização do local deve seguir as recomendações como está mostrado aí para vocês nessas figuras. Nas áreas industriais e depósitos, deve existir no piso uma marcação sobre o extintor, a fim de evitar que seu acesso seja obstruído. Essa marcação deve ter as dimensões cujo, na área pintada de vermelho, de 70 por 70 centímetros, borda amarela de 15 centímetros de largura. Já na sinalização de parede, é recomendada a utilização de setas indicativas vermelhas, com bordas amarelas, situadas acima do extintor, indicando o tipo de agente extintor recomendado para aquele local. Na sinalização de colunas, deve ser pintada uma faixa vermelha, com borda amarela em todo o contorno da coluna, na qual deve ser pintada na cor branca a letra E no centro da faixa vermelha.
E para finalizarmos, devemos garantir a prevenção com a montagem da brigada de incêndio, elaborar um plano de abandono de área, colocar um sistema de alarme contra incêndio, sistema de iluminação de emergência, sistema de hidrantes e de mangotinhos para combate a incêndio, observar também o código de posturas do município e observar e atender às leis estaduais vigentes. Obrigada a todos e até a nossa próxima aula. Um abraço.